Graças a Deus. Vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão, e nós vamos ler hoje de Salmo 106 a Salmo 108. Vamos lá. Salmo 106. Louvado seja o Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me, que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos, que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti. Pecamos, como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Não se lembraram de seus muitos atos de bondade. Rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo, ele os resgatou para proteger a honra do seu nome, para mostrar seu grande poder. Ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas como se fosse por um deserto. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras dos seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores, nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu a seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado do Senhor. Por isso a terra se abriu, engoliu Datã e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que os perseguiam, uma chama consumia os perversos. No Monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal, trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito. Atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso, declarou que os destruiria. Mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim, ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dissiparia seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terras distantes. Depois, juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor. Chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos esses atos, provocaram a ira do Senhor, por isso uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar e ele falou
sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes. Adoraram ídolos estrangeiros o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas. Ao oferecer sacrifício a ídolos em Canaã, contaminaram a terra com sangue. Assim mesmo contaminaram com seus atos perversos, seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso, a ira do Senhor se acendeu, e ele sentiu aversão ao seu povo, sua propriedade. Entregou-os às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiam e os sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebeliar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa de seu grande amor. Fez com que seus captores os tratassem com misericórdia. Salvou-nos, Senhor nosso Deus. Reuniu-nos entre as nações para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade em eternidade. Digam todos amém. Louvado seja o Senhor. Agora vamos começar o 5º livro de Salmos, que vai de Salmo 107 até Salmo 150. Hoje leremos o 107 e o 108. Salmo 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou? Proclamem em alta voz, contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste a do oeste, do norte e do sul. Eles vagueavam pelo deserto, perdidos e sem lar. Famintos e sedentos chegaram à beira da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Estavam sedentos na escuridão e em trevas profundas, presos com suas algemas de ferros do sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Caíram e não houve quem os ajudasse. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Tirou-os da escuridão e das trevas profundas, e quebrou suas algemas. Que louvem o Senhor por seu grande amor, pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois Ele quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa de seus pecados. Não conseguiam nem pensar nem comer e estavam às portas da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou uma palavra e os curou, e os resgatou da morte. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graça e anunciem suas obras com canções alegres. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem, os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas. Foram tomados de pavor, cambaleavam e tropeçavam como bêbados,
e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e ele os levou ao porto em segurança. Que louvem o Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que o exaltem em público diante da comunidade e dos líderes dos povos. Ele transforma rios em desertos e fontes de água em terra seca. Torna a terra fértil em solo inútil por causa da perversidade de seus habitantes. Também transforma os desertos em açudes e a terra seca em fontes de águas. Leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Mas, quando diminuem em números e empobrecem por causa da opressão, da miséria e da tristeza, o Senhor lança desprezo sobre seus príncipes e os faz vagar num deserto sem caminhos. Contudo, livra do sofrimento os pobres e aumenta suas famílias como rebanhos de ovelhas. Os justos verão estas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. Salmo 108, Cântico, Salmo de Davi. Meu coração está firme em ti, Senhor. Por isso te louvarei, te cantarei louvores com todo o meu ser. Despertem liras e harpas. Quero acordar o amanhecer com minha canção. Eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor é mais alto que os céus, e a tua fidelidade chega às nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Livra, Senhor, teu povo amado. Responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus, em seu santuário, prometeu: com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés. Efraim é o meu capacete e Judá meu cedro. Moabe é minha bacia de lavar. Limparei os pés sobre Edom e darei um grito de triunfo sobre a Filistéia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marchará mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Amém? Continuaremos no próximo vídeo.